Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Como é que vocês têm passado? Tudo tranquilo? Querido, nós seguimos aqui no Papo Reto, falando sobre o estilo de vida do discípulo. Nós falamos já sobre a igreja de Éfeso, que nós estamos usando como referência e nós temos usado como referência as 7 igrejas do Apocalipse. Nós já falamos sobre Éfeso, falamos sobre Esmirna, sobre Pérgamo, e hoje eu quero falar conosco sobre o estilo de vida do cristão de Tiatira. Então, depois da vinheta, segue aí o vídeo sobre o estilo de vida do cristão. Bora lá! Fala, meus brothers! Eu sou Eric Sidney, também conhecido como Ericão, e esse aqui é o Papo Reto, o quadro do 3D. E nós estamos falando sobre o estilo de vida do cristão. E hoje, como referência, nós vamos usar a igreja de Tiatira, que foi uma das igrejas a qual o Senhor pediu para que João escrevesse cartas. Então, vamos lá abrir em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18 em diante, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas palavras o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não cedem à autoridade dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que receberei de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, nós estamos aqui hoje diante da igreja de Tiatira. Algumas coisas me chamam a atenção quando a gente se depara com essa igreja, principalmente quando o Senhor Jesus começa a detalhar as qualidades dessa igreja. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que está fazendo mais agora do que no princípio. Olha só o que Jesus está dizendo a essa igreja. Está dizendo que essa igreja era uma igreja que amava, que tinha fé, perseverança, que trabalhava e que estava sendo muito mais intensa do que havia sido no começo. Porém, quando ele olha para essa igreja, assim como ele diz a todas as outras, ele diz: porém, tenho algo contra ti. No caso da igreja de Tiatira, o que o Senhor tinha contra essa igreja é que eles estavam tolerando a doutrina de Jezabel. Eles estavam tolerando essa mulher que se dizia profetisa, mas não era. E quando a gente olha para a Bíblia, especificamente para o Antigo Testamento, a gente vê uma Jezabel. A Jezabel que foi rainha, que casou com Acabe, né? Para quem não sabe, quando as 12 tribos elas se dividiram, né? Houve sequências de governos separados, tanto em Judá quanto em Israel, de alguns reis. E dentro de Israel surgiu Acabe, filho de Omri,
O Omri, que é o pai de Acabe, foi o que vai fundar a capital de Israel, vai mudar a capital de Israel, que até então era em Jerusalém, porém quando separa, a capital de Jerusalém se torna a capital de Judá, e aí Omri, que é o pai de Acabe, vai estabelecer como capital em Israel Samaria. Né? Tá lembrado disso? Os samaritanos? E dali que vai surgir isso. E aí então o filho dele, Acabe, assume o reinado. E aí Acabe ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel. E até aí, que mal que tem nisso? Bem, querido, todo mal do mundo. Por quê? Porque Acabe casa com essa mulher que era uma gentia, que era seguidora do deus Baal, que era uma mulher má, que fazia Israel tropeçar. Por quê? Porque, na verdade, quem governava Israel era muito mais Jezabel do que o próprio Acabe. Ela manipulava Acabe para fazer segundo o que ela queria. Um dos episódios mais famosos em relação a Acabe e Jezabel é quando o profeta Elias enfrenta os 450 profetas de Baal, né? E aí a Bíblia diz que estavam já 3 anos e meio, mais ou menos, ou 3 anos sem chover, né? Segundo a própria profecia de Elias. E aí então, depois ele ora para Deus mandar chuva, e aí Deus manda chuva. E aí acontece todo um sacrifício, algo assim, ali no Monte Carmelo, né? Onde Elias vai desafiar os profetas de Baal para poder descredibilizar eles. E daquele momento em diante, Elias acaba matando os profetas de Baal. Depois Jezabel vai morrer de forma trágica, né? Porque ela vai tentar seduzir outra pessoa quando Acabe morre, e aí ela acaba caindo, eles acabam jogando ela de cima da janela, ela acaba caindo de cima da janela, e aí quando eles vão para poder enterrar ela, os cães já tinham comido toda a carne daquela mulher, já tinha destruído todo o corpo dela, assim como a profecia havia dito a respeito dela. Então, essa Jezabel aqui que está falando não é a mesma pessoa. O que Jesus está falando aqui, ele está falando sobre o espírito de Jezabel. O espírito de sedução, o espírito de engano, o espírito de manipulação, o espírito contrário que estava pairando dentro daquela igreja. E aí, esse espírito estava fazendo com que as pessoas, né, elas se corrompessem, elas estivessem praticando a imoralidade sexual, elas estivessem praticando rituais satânicos, né, como eles é citado aqui por Jesus, que ele diz assim, a respeito das profundidades dos segredos do Satanás, né? E aí aquilo tudo estava acontecendo ali. E aí Jesus ele vem com uma palavra forte para cima desta igreja, ele diz, olha, eu dei tempo para que essa profetisa se arrependesse, mas ela não se arrependeu, então eu vou aniquilar a vida dela. E aí as pessoas que estavam praticando esses atos com ela, vocês também vão ter tempo para se arrepender. Tá? Eu vou acabar com os filhos dela, ou seja, eu não vou deixar que essa maldição, ou essa semente má, ou esse espírito ruim continue dando continuidade em próximas gerações, eu vou aniquilar com tudo. E aí, quem não se dobrou a isso daí, eu não vou colocar carga sobre vocês, pelo contrário, eu vou cuidar de vocês, se vocês permanecerem fiéis, vocês vão governar junto comigo. E aí eu quero dizer para você o porquê que Jesus está falando isso. E o porquê que, quando está falando de Jezabel aqui, é um espírito que estava, né, naquele lugar. Porque Jezabel, como eu disse lá no Antigo Testamento, ela era um espírito de manipulação, um espírito de governo. E quando a carta que Jesus está endereçando a essa igreja acaba, ele diz que aquele que permanecer fiel vai governar do lado do Filho. Quando ele começa dizendo nessa carta, ele diz, eu sou o Filho de Deus, tá entendendo? Aquele que tem olhos de fogo, que vê no profundo, que vê de forma limpa e pura, porque o fogo purifica, né? Eu sou aquele que tem os pés reluzentes, aquele que de quem olha para mim vê o reflexo do meu Pai. E aí, por que que ele está falando isso aqui pra gente? Porque, na verdade, nos dias de hoje, o que tem surgido no meio nosso, um espírito de Jezabel, um espírito de manipulação, um espírito de governo, de prostituição, onde as pessoas muitas das vezes estão dizendo o seguinte, não, isso tá tranquilo, isso é normal, isso faz parte, isso não tem problema, o meu Jesus não pensa assim, o meu Jesus não olha dessa maneira, o meu Jesus não age assim, o meu Jesus e tal. Então, o que que aconteceu? Hoje em dia, muitas pessoas, elas estão acreditando em Jesus, mas é no seu Jesus e não no Jesus Cristo bíblico.
porque o Jesus Cristo bíblico, ele nos alertou a respeito para a gente tomar cuidado com o estilo de vida que a gente estava levando, porque ele disse, vão surgir muitos falsos profetas que vão tentar enganar as pessoas de diversas maneiras, elas vão tentar manipular, elas vão tentar fazer com que essas pessoas caiam, tropecem, sabe? Que ela vai ser tão intenso que se não fosse abreviado esses dias, nem os escolhidos se salvariam. Você tá entendendo? Então, o que Jezabel, o espírito de Jezabel fez lá atrás, né, nessa igreja, é o que muitas das vezes está acontecendo no estilo de vida do cristão no dia de hoje. E aí, muitas das vezes a igreja, ela tá amando, tendo fé, perseverando, trabalhando, sendo intensa, porém, ela não está percebendo esse espírito de manipulação, esse espírito imoral tentando caminhar dentro da igreja. E aí Jesus, ele abre um alerta para nós. E ele diz, olha, cuidado, cuidado. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte, qual vai ser a evidência aqui dos final dos dias? Qual vai ser a evidência de que Cristo está voltando? Jesus disse, cuidado para que ninguém vos engana. Porque Jesus disse que nos últimos dias as pessoas elas seriam enganadas. O que estava acontecendo nessa igreja? E ainda nem eram os últimos dias. As pessoas estavam sendo enganadas, sendo levadas a sopro e vento de doutrina, elas estavam ouvindo coisas que eram atrativas aos seus ouvidos e estavam abraçando aquilo como se de fato fosse algo que Deus olhasse para aquilo ali e tivesse prazer naquilo. Só que a verdade é que não é assim. Sabe qual que é o problema muitas das vezes com o estilo de vida do cristão? É que a gente está todo o tempo tentando examinar as escrituras e buscar aquilo que nos convém. A Bíblia, ela fala algo pra gente muito claro, ela diz, examine as escrituras para que você possa reter dela tudo que há de bom. E aí a gente pensa, bem, reter o que é de bom, tá bom, eu vou reter então que o Senhor abençoa, que o Senhor ama, que o Senhor cuida, que o Senhor isso, que o Senhor quis, entendeu? Só que a gente esquece que a parte dolorosa, a parte que é difícil, a parte que nos constrói ou às vezes nos destrói para reconstruir, ela também é fundamental. Porque afinal de contas, o próprio Jesus, antes de dizer que estaria conosco por todos os dias até a consumação do século, ele disse, no mundo vocês vão ter aflição. Ou seja, no mundo vocês vão ser perseguidos, mas eu estou com vocês. Então assim, o que muitas das vezes acontece com a gente é que muitos ventos de doutrina, muitas Jezabel, muitos nicolaítas, muitos balaões têm surgido nos dias de hoje e tentado nos arrumar uma palavra, uma verdade, sabe? Que é gostosa de ouvir e aí a gente está tentando construir o nosso Jesus, mas não existe. O estilo de vida do cristão, ele precisa ser baseado no Jesus da palavra, no Jesus bíblico, no Jesus que Deus mandou nessa terra. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, o que nós precisamos entender é que, porque muitas das vezes vemos igrejas amando, né, tendo fé, perseverança e servindo, e não significa que ela está 100%. A própria Bíblia, ela nos alerta e ela diz, aquele que pensa que está de pé, cuida para que não caia. Querido, é muito sério isso. É muito sério o que está acontecendo no estilo de vida dos cristãos dos dias de hoje, sabe? Então, aqui nesta igreja, o Senhor Jesus, ele fez esse alerta, ele disse, toma cuidado, porque a doutrina de Jezabel, a doutrina da manipulação, a doutrina da sedução, da imoralidade, ela está pairando no meio de vocês. E muitas pessoas estão abraçando isso, muitas pessoas estão dizendo, não tem nada a ver, tá tranquilo, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus, sabe, bondoso e tudo mais. E eu quero concordar e dizer, sim, Deus realmente é amor, porque a palavra diz que Deus é amor, mas ela também diz que ele é fogo consumidor. A palavra diz que Deus é justiça, sabe? Mas a palavra também diz que Deus traz juízo. A palavra, ela diz que Deus, ele é bom, o tempo todo ele é bom, mas a palavra também diz que a bondade de Deus promove transformação na vida das pessoas. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você quer ter um estilo de vida que seja agradável ao Senhor, cuidado com aquilo que você tem ouvido, porque assim como Jesus nos disse, tome cuidado para que ninguém vos engane. Por que nós somos bereanos aqui na nossa igreja? Por que nós temos esse nome? Por que nós carregamos essa mentalidade discipuladora? Justamente para que ninguém nos engane. Entende?
nós buscamos examinar as escrituras. O estilo de vida do cristão, ele precisa ser esse. A própria Bíblia fala pra gente inculcar na nossa mente a palavra, sabe? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que vai fazer com que nós venhamos a vencer a doutrina de Jezabel, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas e tantos outros falsos mestres que vão se levantar é conhecer a verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente vive em liberdade e não em libertinagem. Querido, tem tantas pessoas estudando sobre seitas e heresias e elas não gastam tempo estudando sobre a palavra de Deus. Então, sabe qual que deve ser o nosso alvo como cristão? Aprender quem é Cristo, aprender quem Ele é, porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Querido, se essa palavra ela foi de encontro ao seu coração, eu quero pedir para você algumas coisas. Primeiro, para que você possa curtir. Segundo, para que você possa deixar um comentário. E terceiro, para que você possa compartilhar. Meu irmão, não adianta nada a gente estar toda semana aqui fazendo esse trabalho se você não nos ajudar. Uma outra coisa, se você viu esse vídeo, se esse vídeo apareceu na sua bio aí, se ele apareceu para você, sei lá, no seu no story, se apareceu quando você entrou no seu YouTube, nas listas aí de vídeo e você nunca tinha visto e você gostou, o meu convite para você é que você se inscreva, ative o sino para que você possa estar cada dia mais e mais conhecendo ainda mais a respeito da verdade que Cristo tem para trazer. E eu quero dizer para você não ficar só nesse vídeo. Por quê? Porque nesse canal tem contexto, que é texto com contexto, temos o 3D Podcast, temos o Papo de Casal e temos aqui o Papo Reto. E para que você possa conhecer os outros estilos de vida do cristão que eu já falei aqui, é só você ativar, né, acessar o cardzinho aqui em cima aqui, que ele vai te arremeter para os próximos vídeos ou para os vídeos anteriores, que é essa série baseado nas 7 igrejas do Apocalipse. Então, que você siga sempre sendo aquele que é examinador e busque examinar as escrituras para que ninguém vos engane. Porque aqui no 3D, o papo é reto. Que Deus te abençoe.